Agora a gente vai para o nosso último tópico, que é a parte de estequiometria em soluções, certo? Então, quando você tem estequiometria envolvendo soluções, tanto o reagente quanto o produto pode aparecer algum dado ou pedir algum dado de solução, como concentração ou volume, certo? Quando você tem isso, o dado de concentração ou volume, o que vai acontecer? Primeiro, você pode achar o número de mol. Como é que se acha o número de mol da substância A? Ela vai ser a concentração de A vezes o volume de A. Se você for fazer a relação entre A e B, no caso você vai ter uma equação balanceada. O que vai dar essa relação entre A e B é o quê? É a proporção dos Ni. O que é Ni, professor? São os coeficientes estequiométricos. Então isso aqui vai ser uma regra de 3 que vai estabelecer essa relação. E entre o número de mol de B e a solução B, a gente vai ter a mesma relação. Se você quiser achar a concentração, o que vai acontecer? A concentração de B, certo? No caso, vou cortar aqui. A molaridade de B vai ser igual a quê? Vai ser o número de mols de B dividido pelo volume de B. Se você quiser achar o volume de B vai ser o número de mol de B dividido pela concentração de B. Certo? Então, problemas envolvendo soluções de estequiometria, eles normalmente podem envolver até 3 passos se você quiser fazer por etapa os problemas de estequiometria. Já vou mostrar um exemplo. Ou você pode fazer de forma direta. Professor, como é que eu posso fazer de forma direta problemas envolvendo soluções de estequiometria? Simples. Você vai ver, faça com apenas uma regra de 3. Como é que é feito isso? Na primeira linha da regra de 3, você vai utilizar as relações dos coeficientes estequiométricos da espécie que foi dado os dados e da espécie que você precisa responder a pergunta. Então vai ficar o coeficiente de A é diretamente proporcional ao coeficiente de B, e na segunda linha você vai utilizar os dados do número de mol de A e do número de mol de B, certo? Se você trabalhar com reagente sólido, o número de mol de A que você vai colocar nessa regra de 3 aqui vai ser a massa de A dividido pela massa molar de A, por exemplo. Se o A for uma solução, então o número de mol de A que você vai colocar aqui vai ser a molaridade de A vezes o volume de A, certo? Então isso aqui vai depender do problema que você vai resolver, certo? Vamos ver alguns exemplos agora. O zinco metálico ele reage com uma solução aquosa de HCl. Então a gente tem aqui zinco, certo? Reagindo com 2 HCl, formando cloreto de zinco e hidrogênio. Pergunta: qual o volume de HCl em mililitros necessário para converter 11,8 gramas de zinco, massa molar 65,38 gramas por mol, completamente em produtos? Então, primeira coisa, quem é que ele está relacionando aqui? É o HCl e o zinco. Primeira linha da regra de 3 vai ser o quê? Os coeficientes estequiométricos. Então, você vai ter 1 de zinco para 2 de HCl. Aí, o que vai acontecer? Segunda linha da regra de 3. Você vai utilizar, no caso do zinco, ele está dando a massa. Significa que é reagente sólido. Então, o número de mols de zinco aqui vai ser 11,8 dividido por 65,38. Aqui, no caso do HCl, ele é uma solução. Ele está perguntando qual é o volume, certo, que você vai utilizar. E ele está te dando a concentração.
Então, aqui você tem que utilizar a concentração vezes o volume. Então, vai ficar 2,5 vezes o volume. Então, é só a gente fazer agora a nossa regra de 3. Esse multiplica com esse, vai ficar 2,5V é igual a 2 vezes essa fração aqui. Se eu pegar a calculadora, o que vai acontecer? 11,8 vezes 2 dividido por 65,38, isso aqui vai dar 0,361. Então vai ficar 2,5 vezes o volume é igual a 0,361. Então, o volume, o 2,5 passa para o outro lado dividindo. Então, esse volume aqui ele vai ser igual, dividindo esse resultado por 2,5, vai dar 0,144. Unidade. Como é que a gente está trabalhando com a concentração molar, a unidade de volume que a gente obtém aqui é de litros. Como ele está perguntando em mililitros, é só a gente converter. E converter de litro para mililitro é só lembrar que é para multiplicar por 1000. Então vai dar 144 ml. Tranquilo? Agora, vamos para o segundo exercício. Se para neutralizar completamente 75 ml de uma solução de HCl foram gastos 96 ml de uma solução 0,100 molar de NaOH, determine a concentração do HCl. Então, se você olhar aqui, não tem nenhum coeficiente. Se não tem nenhum coeficiente, vamos conferir o balanceamento. Um átomo de sódio em cada lado, um átomo de cloro em cada lado, 2 átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e também a mesma quantidade do lado dos produtos, um oxigênio do lado dos reagentes, um oxigênio do lado dos produtos. A equação está balanceada. Uma vez que está balanceado, a gente já pode ir para a regra de 3. Vamos ver quem é que eles estão relacionando na questão. Você tem dados do HCl e do NaOH. Então vamos colocar HCl, NaOH. Primeira linha da regra de 3 são os coeficientes estequiométricos. Se não tem nada, você considera já que é 1, né? Uma vez que está balanceado. Então, beleza. Então, como nesse caso ele está dando os dados de soluções, a relação que a gente vai utilizar para a segunda regra de 3 vai ser concentração e volume, certo? O produto deles. Lembre que você tem que usar o produto de concentração e volume da mesma espécie. Então, no caso do HCl, o que é que vai acontecer? O HCl está dentro do volume, mas ele está perguntando a concentração. Então, a concentração é desconhecida. Então, vai ficar 75 vezes a concentração, certo? Vai reagir, e do outro lado aqui da regra de 3, você vai colocar 96 vezes a concentração do NaOH, que é 0,100. Certo? Como a proporção é de 1 para 1, esses dois números vão ser equivalentes. Né? 75 vezes a concentração de HCl é igual a 96 vezes 0,1. Essa conta dá 9,6. Então, aqui é só fazer concentração de HCl, pega o 75, passa para o outro lado dividindo, certo? Então, isso aqui vai dar quanto, gente? Se você pegar uma calculadora, 9,6 dividido por 75 vai dar 0,128. Como aqui é uma concentração molar, a unidade vai ser o quê? Mol por
litro. Tranquilo? Então, gente, isso aqui basicamente é o nosso conteúdo de soluções, certo? Bom estudo aí para vocês, grande abraço.